iniciar o nosso evento. Olá. Sejam bem-vindos ao lançamento da BNT-NBR 17170, Edificações, Garantias, Prazos Recomendados e Diretrizes. Este evento é uma realização das entidades ABNT, ABNT-CB2, Abrainc, CEBIC, Cobracom, Secov São Paulo e Sinduscom São Paulo. Cumprimentamos também os participantes que estão acompanhando este evento online. Meu nome é Lilian Sarruf, sou superintendente da BNT CB2 e gestora do Cobracom, e vou estar com vocês conduzindo os trabalhos dessa tarde. Alguns avisos iniciais que a organização me pediu, com relação aos celulares, todos no modo silencioso. Caso queiram se sentirem confortáveis, temos as máscaras na recepção, para quem quiser utilizar. Não nos responsabilizando pelos objetos deixados no interior do auditório. Ao sair, certifique-se que seus objetos e pertences estão em seu poder, mesmo durante o intervalo. Nós vamos entregar, nossa equipe vai entregar para vocês as avaliações do evento. Por favor, é importante para a gente, no final do evento, vocês nos entregarem. O evento ele vai estar disponível no canal do YouTube do Sinduscom São Paulo e da BNT. Ao final dos debates, nós teremos palestras. E quem estiver online, assistindo online, por favor, coloque as suas perguntas no chat. A pergunta e a quem você gostaria que respondesse. E aqui, quem estiver dentro do auditório, nós temos as meninas aqui ajudando a entregar os folhetinhos para vocês fazerem as perguntas. Informamos também que a norma já está disponível no ABNT Catálogo, para quem quiser adquirir. E os participantes do evento, a partir de agora, até o final do evento, a ABNT está cedendo um desconto de 20%. Para quem quiser adquirir a norma, nós vamos estar disponibilizando o QR Code para quem está aqui. E para quem está online também já está recebendo a informação de como adquirir. E este é uma promoção da BNT, Mário? Para promover realmente a disseminação da norma. Então, essa ajuda da BNT para a gente adquirir as normas até durante o evento, tá, gente? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Nós estamos com 145 presenciais inscritos, isso é bem bacana, um número bem bacana. E estamos com nossa audiência online, estamos de inscrições, 1.100 inscritos. Então, isso é bem importante para dizer a importância dessa norma, 1.100 inscritos no canal online. Então, isso é bem bacana. Contextualizando um pouquinho o nosso trabalho, desde o início dos anos 2000, as entidades do setor da construção civil vêm gradativamente aperfeiçoando uma série de instrumentos que visam promover meios para a gestão adequada das condições que envolvem as garantias aos clientes da edificação. As garantias que o incorporador, construtor ou prestador de serviço proporcionam aos proprietários quanto aos sistemas construtivos, componentes e equipamentos. Relacionados à solidez e segurança, são definidos em legislação vigente. No entanto, os itens não enquadrados em solidez e segurança não têm prazo de aparecimento de falhas que suscitem o direito à garantia na legislação. Para o cliente, seja usuário, proprietário de qualquer tipo de edificação, essa norma representa um instrumento de referência técnica e de diretrizes no que diz respeito a garantias, em conjunto com o Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações e documentos específicos fornecidos pelo construtor, incorporador ou prestador de serviço. Este evento tem o objetivo de apresentar a norma e suas características aos agentes direta e indiretamente abrangidos por ela, visando iniciar o processo de sua efetiva implantação. Agradecemos sinceramente nossos convidados palestrantes, todos profissionais de grande atuação no tema que apresentarão, pois são eles a grande razão do sucesso deste evento. Agradecemos também as entidades que nos apoiaram e nos ajudaram a divulgar o evento e trazem seus associados a participar. A ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada, a ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário, e a BINSE, Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada. Começando o nosso evento, gostaria de convidar o senhor Oswaldo York, presidente eleito do Sinduscom São Paulo para o mandato que se inicia agora em 2023 e também coordenador da Comissão de Estudo de Garantias da BNT, responsável pela elaboração da norma que nós estamos lançando hoje. Por favor, York.
Boa tarde a todos. Prezados membros da mesa, que comporão a nossa mesa depois, Alfredo Eduardo dos Santos, secretário nacional da Habitação, muito obrigado pela sua presença. Mário William Esper, presidente da ABNT. Paulo Sanches, presidente do Cobracon. Carlos Borges, representando Rodrigo Luna, presidente do Secov. Hoje temos a satisfação de lançar nacionalmente a norma técnica ABNT 17170, edificações, garantias, prazos recomendados e diretrizes. Trata-se de uma norma muito relevante para o bom relacionamento entre incorporadoras, construtoras e clientes finais. Ela fará parte do dia a dia das nossas empresas e hoje será uma grande oportunidade para a capacitação dos nossos profissionais. Desde o início da sua elaboração, buscamos a transparência nas relações entre os envolvidos na execução de uma edificação, proporcionando segurança jurídica aos compradores. Como coordenador da elaboração da norma, fiquei bastante satisfeito com o resultado desse trabalho. Graças à colaboração de uma equipe dedicada, conseguimos atender a uma necessidade setorial. Conseguimos formular diretrizes e orientações objetivas em relação às garantias de sistemas construtivos e equipamentos das edificações. Dessa forma, conseguimos complementar a legislação existente, prestamos um grande serviço a incorporadoras, construtoras e seus clientes finais. No evento de hoje, vamos mostrar os aspectos técnicos e detalhar os ganhos jurídicos proporcionados pela norma. Também vamos rememorar o que já existe na legislação e nas normas a respeito da garantia das edificações. Assim, agradeço à ABNT e ao seu Conselho, ao seu Comitê Brasileiro da Construção, CB002, pelo apoio dado desde o início dos trabalhos. Agradeço especialmente aos profissionais e às empresas e às entidades que participaram ativamente da elaboração da norma. Todos eles representaram com brilho os elos da cadeia produtiva da construção, os agentes financiadores e os consumidores. Muito obrigado e desejo a todos um ótimo evento. Obrigado, York. Agradecemos as suas palavras. Eu convido agora ao palco o senhor Paulo Sanches, presidente do Cobracon, Associação de Apoio à Normalização da Construção Civil. Bom, boa tarde, pessoal. Sou Paulo Sanches, sou presidente do Cobracon, sou presidente do Conselho do Cobracon, que reúne as entidades do setor, Sinduscon, Secov, Sebic e Abrainc. E esse trabalho dessa norma foi fruto exatamente da harmonização que nós fizemos durante essa maturidade que nós temos dentro do setor na parte de normalização. Estava falando com o Mário, eu assumi a superintendência do CB2 em 2000, fiquei até 2010, e depois o Carlos é que me sucedeu. E naquela época, estou falando há 22 anos atrás, o setor não estava maduro com relação ao cumprimento de normas. E num curto período, de 2 décadas, nós vimos a maturidade que o setor tem. E essa norma, em especial, ela veio dar clareza perante a sociedade, perante o jurídico, perante o incorporador, o consultor, o que é a garantia de cada um dos nossos serviços e das edificações. Então, foi um incentivo do Mário William para que o nosso setor tivesse essa norma. Então, a ABNT sempre esteve junto conosco, o York fez um excelente trabalho com toda a equipe na coordenação, e todas as nossas entidades unidas conseguiram chegar nesse ponto. Então, queria agradecer e agora nós temos que, daqui para frente, fazer com que ela seja aplicada. Então, obrigado. Obrigado, Paulo. Gostaria de convidar agora Carlos Borges, vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo. Pessoal, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui. É uma alegria participar da realização desse evento.
Eu tive o privilégio no passado de coordenar a norma de desempenho, onde a gente tratou também das recomendações e prazos, mas esta norma representa um grande passo, é super importante para o setor, porque ela trata de maneira adequada, de maneira justa, com o olhar de todos os agentes envolvidos e gera estabilidade nas relações entre os produtores e os consumidores, né? E é algo que a norma dá visibilidade e tenho certeza que será um instrumento muito importante para todos. Tá bom? Desejo um ótimo evento. Muito obrigado. Carlos, obrigado pelas palavras. Convido agora o senhor Mário William Esper, presidente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bem, boa tarde a todos. Eu vou me permitir de estender um pouco mais que meus antecessores, que me antecederam, porque hoje é um dia muito especial, pessoalmente, para mim, né, por estar aqui no meio de colegas do meu setor. Eu sou aqui do setor da construção civil, e grandes amigos como o Paulo York, o Carlos Borges. Lembro que o Carlos Borges, que liderou a norma de desempenho muito bem coordenada, uma norma complexa. A Maria Angélica, aqui também, né, que tem prestado grandes serviços à normalização no Brasil. Então, hoje é um dia muito especial para mim, que estou encerrando meu mandato agora, dia 31 de dezembro, então estou encerrando aqui com chave de ouro aqui, na quarta-feira que vamos lançar uma norma também na Fiesp. Começa um novo mandato, dia 1º de janeiro do próximo ano, né? E nós estamos aqui num dia, o sistema de normalização no Brasil passa por um momento muito especial. Antes, até 2019, o tempo de maturação de uma norma técnica na BNT era de 3 anos, 4 anos. Nós tínhamos norma que eu estava comentando com o Paulo Sanches, que levou 15 anos para fazer uma revisão. De lá para cá, de 19 até agora, o tempo de maturação máximo está sendo de 1 ano e meio para normas complexas como essa norma. Levou 18 meses só, entre o início e o final na sua publicação, secretário. A BNT se reinventou. A BNT não faz mais reuniões presenciais. Isso democratizou a normalização no Brasil. Os senhores vão ver quantos estados, mais de 15 estados da federação participaram dessa norma. A viagem, o deslocamento para participar de reuniões no eixo Rio-São Paulo, acabou. Está totalmente democratizado com a participação de grandes técnicos do Brasil todo. Eu queria dizer que alguns fatores primordiais estão influindo significativamente no sistema de normalização no Brasil. Um deles é a Lei da Liberdade Econômica, editada aí, publicada já há mais de 2 anos, e na sua regulamentação, no tocante à normalização, ela é taxativa. Se o Brasil não tiver norma para um determinado produto ou serviço, ou se tiver norma e ela estiver desatualizada com mais de 3 anos, adota-se automaticamente norma internacional. E vai mais longe. A lei especifica quais são os fóruns internacionais de normalização, ISO, IEC, ITU, e é onde o Brasil atua, onde a BNT é a única representante do Brasil nos fóruns internacionais, principalmente no fórum da ISO, onde são discutidas várias normas que impactam o nosso dia a dia. Outro fator importante é a nova lei de licitação de compras públicas, 1433, que substitui a 866 a partir de 1º de abril do próximo ano. Essa lei, no seu corpo todo, por 16 vezes cita a normalização ABNT e diz que prova de qualidade e margem de preferência tem que atender normas da ABNT.
Outro importante fator é o marco regulatório que o governo editou durante este ano, que vem num revogaço, a desregulamentação do Brasil, deixando para a iniciativa privada menos leis e mais normas. Esse é o foco, tanto da Lei de Liberdade Econômica, como do marco regulatório, que já está em vigor no Brasil. Então, o novo marco diz o seguinte: para elaborar uma norma para um determinado produto ou serviço, primeiro faça a avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe um regulamento. Se a avaliação de risco for média ou baixa, normas da BNT. E por que as normas da BNT? É uma autorregulamentação da sociedade. Vocês vão ver aqui, ela é democrática, participam todos, é um consenso da sociedade brasileira. E, por fim, nós temos a Política Nacional de Estrutura da Qualidade. Essa política, muito interessante. E eu vou citar rapidamente um exemplo que ocorreu agora durante a pandemia. Ninguém mais podia sair para ir no shopping, fazer compras, principalmente as mulheres. Tiveram muita dificuldade de comprar roupa pela internet. Não servia, numeração diferente. O que fez a BNT com o Senai, em parceria com o Senai e com o setor têxtil? Foram usados 3 pilares da infraestrutura da qualidade: metrologia, normalização e avaliação da conformidade. Foram escaneados 7.000 corpos de mulheres do Brasil e descobriu-se que o biotipo da mulher brasileira é 70% diferente do biotipo de outros países. Então, foi elaborada uma revisão na norma, foi elaborada uma nova norma com essa flexibilidade da numeração e já tem 1 ano que, secretário, está em vigor e com muito sucesso. Então, o pilar da normalização, o pilar da metrologia, que foi a avaliação do biotipo, o pilar da normalização, que foi a norma, e agora o pilar da avaliação da conformidade, constatando se aquele produto está de acordo com a norma que foi emitida pela BNT. Então, esses são os fatores principais. E eu quero destacar, quando eu disse no primeiro da Lei de Liberdade Econômica, a participação internacional. A BNT está sendo protagonista da normalização internacional. Eu disse o seguinte: se nós não tivermos normas, vamos ter que adotar norma internacional. Corremos o risco de adotarmos uma norma que não tem a nossa cultura, que não diz da nossa economia, dos nossos costumes. Então, nós temos que participar na normalização internacional e influenciar, porque ela pode vir a vigorar no Brasil. E, para isso, nós temos várias ações na ISO, e o Brasil tem sido destaque na ISO. Nós propusemos, secretário, uma norma que foi aprovada. A ISO reúne mais de 165 países e foi aprovado pela maioria dos países a elaboração de uma norma, uma métrica, que diz como calcular o desmatamento. Muitos países dizem que o Brasil desmatou 60%, 70%, 80%, mas não diga como chegou esse número. Então, agora, em Estocolmo, mês passado, em novembro, teve a primeira reunião desse comitê, em que o Brasil lidera, e o Brasil apresentando o texto base. Apresentamos também uma proposta que foi aprovada de hidrogênio verde. O Brasil, grande potencial na produção de energia limpa de hidrogênio verde. Foi aprovado, o Brasil está dividindo a secretaria desse comitê com o Canadá. O ano passado, a BNT lançou uma prática recomendada de combate e prevenção a incêndios florestais, utilizando retardantes que têm especificação que cumpre com as especificações químicas do Tratado de Genebra. Então, essa norma fez um sucesso muito grande também e hoje também é texto base para uma norma internacional. Biodiversidade, o Brasil está com uma delegação excelente, fazendo frente a grandes países, principalmente da Europa. Agora, no dia 16 de novembro passado, durante a COP27 no Egito, foi lançada uma norma, uma prática recomendada BNT, lá no pavilhão da Amazônia, do Brasil, a norma de demonstração da neutralidade de carbono.
É a primeira norma com esse tema. E na quarta-feira agora, depois da manhã, às 10 horas, na Fiesp, nós vamos lançar a primeira norma do mundo de ESG. E essa norma também já foi aprovada no comitê da ISO, terá como texto base a norma brasileira, e o Brasil está dividindo também a secretaria aqui com o Reino Unido. Então, portanto, essa inserção do Brasil nos fóruns internacionais de normalização tem nos dado muito orgulho e honra para o nosso país e para a nossa ABNT. Falando especificamente desta norma que nós lançamos hoje aqui, 17170, eu queria aqui reforçar o que disse o York, o que disse o Paulo Sanches. Durante uma conversa que tivemos, por que não fazemos uma norma? Tem lá inserido no Código Civil que a incorporadora, a construtora, tem que ter uma garantia de 5 anos pela habitação. Por que não fazemos uma norma de garantia da qualidade, que disse o Paulo e o York, vai diminuir esse conflito entre a construtora, o empreendedor e o consumidor, vai deixar claro as regras que cada um tem que cumprir para diminuir esse conflito entre as partes. Como eu disse, essa norma levou 18 meses, 1 ano e meio só. Começou no dia 26 de fevereiro de 21 e terminou agora 19 de agosto de 2022. Prazo recorde, uma norma complexa, uma norma que teve 20 reuniões, 323 participantes. Isso dá aproximadamente 30 mil horas técnicas. Veja, se a gente for contabilizar, monetarizar essas horas, é quase 10 milhões de reais, uma norma desse nível, desse gabarito. E participaram 15 estados da federação, envolveram, de 200 comitês que a BNT, envolveram 35 comitês técnicos, liderados aqui pela Lília, pelo CB2, pelo York. E eu quero aqui dar uma manifestação de orgulho de ter o York coordenando esse comitê, essa comissão. Só nós sabemos o quanto o York passou aí, né, apertado, tentando acalmar as partes, fazer o consenso entre as partes. Então, várias empresas, entidades de classe, empresas de construtoras, incorporadoras, institutos de pesquisas, universidades, inclusive órgãos regulamentadores do governo participaram da elaboração dessa norma. Então, o nosso setor da construção civil está de parabéns. Nós estamos iniciando uma nova norma já com sucesso. Tenho certeza, York, que essa norma já é um sucesso e ela vai contribuir muito, inclusive que o Paulo Sanches disse aqui, com o judiciário brasileiro. Ela vai dar previsibilidade àquele artigo do Código Penal de garantia de 5 anos. E a ideia foi interessante, a ideia que nós apresentamos foi análogo ao do automóvel. Você compra um automóvel 0 km, você tem garantia de 5 anos, desde que você faça as manutenções periódicas. Então, a ideia é a mesma dessa norma. Claro que você não dá para levar o seu apartamento na construtora, mas pode vir o auditor de uma entidade acreditada pelo governo federal, em certificação, fazer periodicamente a auditoria da habitação, se o condomínio ou o proprietário cumpriu aquela obrigação de manutenção dele, avisou a construtora que identificou alguma anomalia com antecedência e não esperar os 4 anos e 11 meses para reclamar. Bem, senhores, era isso que eu tenho. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, Mário, pelas suas palavras. Eu acho que é importante também foi mostrar a amplitude da BNT, que às vezes a gente não conhece. Convido agora o secretário nacional da Habitação, excelentíssimo senhor Alfredo Eduardo Santos, para suas palavras.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. York, inicio parabenizando pela eleição. Em seu nome, do Mário, eu queria aproveitar e cumprimentar todos os representantes das entidades que trabalharam juntos e possibilitaram que estivéssemos aqui hoje num momento tão importante. Parabéns a todos vocês. Eu queria ir um pouquinho além, Mário, na gestão que a gente está encerrando agora, iniciada com o ministro Rogério Marinho e tocada agora pelo ministro Daniel Oliveira. A Secretaria Nacional ela procurou ter um papel, muitas vezes, menos de dizer o que se deva fazer e mais de incentivar que as partes que usufruem, as partes que produzem, as partes que são beneficiadas com as políticas públicas pudessem trazer algumas soluções mais adequadas, não aquelas impostas pela burocracia. Nós somos um país de direito positivo. E o que, para mim, é mais importante, até do que a questão técnica, é o reflexo que isso traz para a sociedade. Se me permite, eu vou comentar o que a gente estava comentando um pouquinho ali atrás. Na sexta-feira passada, eu estava participando de um evento coordenado pelo TRF4, lá de Porto Alegre, de todo o sul do país, que na aprovação do Casa Verde e Amarelo, nós tivemos um contato bastante amplo com o Judiciário brasileiro, em especial o STF e do STJ, que nós pudemos contemplar na legislação do Casa Verde e Amarelo alguns aspectos importantes para o Judiciário. E, a partir desse momento, foi aberta uma franquia para que a gente pudesse apresentar algumas demandas do Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós apresentamos 3 demandas. Uma demanda era como é que nós vamos discutir a questão do vício construtivo nos programas de habitação de interesse social. O segundo é qual rito que nós vamos dar para tratar de unidades com utilização indevida. O que é utilização indevida? É quando quem está morando lá não é beneficiário. Está vazio, está alugado, está vendido, está invadido, o que seja. Para vocês terem uma ideia, desde o início do programa, na modalidade do faixa 1, que é pago com o orçamento da União, foram entregues ao redor de 1.300.000 unidades. O número básico nosso, base, indica que a gente tem ao redor de 280, 300 mil unidades habitacionais com utilização indevida. Então, como é que nós vamos tratar disso? E o outro era um tema específico nosso. Por que eu estou falando disso? Na sexta-feira agora, depois de 3 meses de reuniões seguidas, coordenadas pelo TRF, em que nós agimos com apoio da Caixa Econômica Federal e participação da CEBIC, foi criado um rito onde se estabelece qual é a condição para que as pessoas possam acessar a justiça para pleitear uma indenização por eventual vício construtivo. E por que isso foi importante? Onde que acende a luz e por que eu estou fazendo conexão com esse momento? Isso foi acontecendo e algumas pessoas começaram a reclamar. Quem começa a reclamar no início? Começa a reclamar a construtora. E vai aumentando, e o barulho vai aumentando. Por que vai aumentando? Porque em 2016 a gente tinha ao redor de 12 mil ações de vício construtivo no país. Para não ficar fazendo a escalinha, nós chegamos ao ano passado com a inclusão de 70 mil novos processos. Hoje nós temos 120 mil ações no país discutindo vício construtivo. E o que é que se discute, Odair? Não é mais fazer. Não é que eu quero que você conserte eventualmente o vício. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Então, isso virou uma máquina de moer dinheiro público, uma máquina de moer empresas, que como é que nós sensibilizamos o judiciário? Falou, olha, tem mais 1 milhão. Vocês estão preparados para isso? Então, trouxe todo mundo, trouxe Ministério Público, a Defensoria Pública, entidades representativas dos beneficiários, o governo todo, e nós estabelecemos uma linha. Por que eu fiz essa correlação? Porque muitas vezes que falta, ainda que nós sejamos um país, de novo, de leis positivas, e um dos que tem mais leis, muitas vezes falta um indicativo. E na conversa com os promotores, com os juízes, eles estavam dizendo o seguinte, não tem norma. Um entende que é um direito consumirista. O outro entende que é política pública. Então, esse diálogo
pôde criar uma barreira de contenção para que o que entre seja verdadeiro e as pessoas realmente tenham, o ajuste de eventual vício construtivo. Estou dizendo isso porque o que eu enxergo lá na frente, nesse momento, a gente olha para as construtoras, a gente olha para as incorporadoras, mas eu olho lá para frente para um consumidor saber exatamente, minimamente, o que é que ele pode esperar. O que é que ele deve fazer? Quando o Mário fala assim, quando você falou a primeira vez, a levar o carro na concessionária, realmente é uma correlação. Mas eu, que não sei absolutamente nada de manutenção de habitação, mas eu vou ter lá falando o que é que eu preciso fazer. E você diminui um pouco essa questão que a gente tem o tempo inteiro de achar que os outros estão sempre errados, e sempre pedindo mais, e sempre pedindo mais. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, parabenizar novamente a todos vocês, a Secretaria, nesses 3 anos, promoveu um debate amplo, mudamos várias normas, escutamos a sociedade, alteramos o PBQPH, alteramos as normas de requisitos do programa com recursos da OGU, e eu espero que esse realmente seja um marco e que toda a sociedade brasileira possa usufruir desse grande trabalho. Parabéns. Obrigado, secretário Alfredo, pelas palavras. Eu gostaria de convidar todos a assistir um depoimento do José Carlos Martins, presidente da CEBIC. Olá, infelizmente não pude estar com vocês nesse momento tão importante para a construção do Brasil, onde vocês estão lançando a norma que regula garantias. Esse assunto garantias tem rendido muito problema no Brasil afora. Chegamos a criar, nós não, né, terceiros criaram uma indústria de ações sobre vícios construtivos baseado exatamente nesse buraco que existe em termos legais e de regulação do quais são os prazos que devem ser cumpridos. Então, por isso, a vontade de vocês, a determinação de criar essa norma só tem que receber muitos aplausos, muitos parabéns a todos vocês, de todos os construtores do Brasil. Como eu não pude estar, eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo, porque eu não poderia estar, de alguma forma, distante desse momento tão importante estar aí com vocês. Eu queria demais parabenizar o Sinduscom São Paulo, a Cobracon, a Abrainc, a CEBIC, que esteve junto, o Secov São Paulo, a ABNT, a Caixa Econômica, a Secretaria Nacional de Habitação, que participaram dessa elaboração dessa norma, e todos os outros que também estiveram juntos. Mais uma vez, a importância disso é fundamental. Ano que vem, eu proponho que a gente faça um trabalho de divulgação muito forte para que isso chegue lá na ponta, tanto aos construtores, quanto ao judiciário, quanto ao legislativo, para que a gente possa fazer dela a nossa grande bíblia do que são prazos de garantia. Mais uma vez, parabéns a todos vocês e muito obrigado por esse trabalho tão importante que vocês estão entregando para todos nós hoje. Um grande abraço a todos. Transmito a todos também a mensagem do senhor Luiz Antônio França, presidente da Abrainc, que não pôde estar aqui no momento, mas congratulou, e ele, a Abrainc também, que foi decisiva aí na elaboração das normas. Acho que passamos aí o encerramento da abertura, York, e vamos dar continuidade ao evento. E o próximo passo, cabe a mim contar um pouquinho para vocês como que nasceu toda essa história, né, do setor com as garantias. Aí eu gosto muito de mostrar essa ilustração, porque quando a gente começou, há um bom tempo atrás, e eu sei que muitos de vocês que estão aqui presentes começaram lá em 98, 2000, conjuntamente. Muitos de vocês que também estão online não puderam estar aqui. Eu acho que o mérito também vem um reconhecimento a todos os profissionais que trabalharam, né, desde 98, 2000. Agradecimento também às entidades, Sinduscom São Paulo, Dair, que vocês, em nome de você, gostaria de agradecer a todos os presidentes e vice-presidentes que estão conosco nesse assunto desde lá. Né? Na época, a gente trouxe um grupo de construtoras, trouxe para o Sinduscom São Paulo o tema garantias. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, temos os nossos clientes, né? Essas reclamações, como o secretário falou, e aí?
né? Construtoras preocupadas em trazer informações para os clientes, melhorar a relação, a transparência com os clientes. E não só o Sinduscom, o Secov abraçou a causa, depois Sinduscom Minas, né? O Matosinho está aqui, foi um dos primeiros Sinduscoms que bateu na porta e falou: quero saber o que o pessoal de São Paulo está fazendo. Depois Sinduscom Ceará, e todo esse movimento foi levado até Brasília, culminando a CEBIC por conta da importância desse tema, né? E a gente chegou à conclusão, eu lembro aqueles profissionais, a gente falava assim: a gente está fazendo errado, a gente não está dando informação para o cliente. Quando a gente lança o empreendimento, a gente não fala para o nosso projetista o que precisa ter com relação a garantias, a gente não define direito, a gente não compra direito, porque a gente não pensa no depois, né? Então, naquele momento, lá atrás, a gente falou assim: precisamos melhorar tudo, né? E, desde então, o setor realmente se empenhou em ter um grande avanço, e nesses 20 anos, quem está conosco sabe que mudou. O perfil da assistência técnica, antes não existia assistência técnica, gente, né? As empresas não tinham seus departamentos de assistência técnica e hoje elas têm. Então, o setor como um todo evoluiu muito, né? Eu acho que aqui também vem o reconhecimento, né, ao grupo pós-obra do Sinduscom, ao grupo que elaborou o manual da CEBIC, que aí se juntou, né, o pós-obra de todo o Brasil, discutindo o projeto. E aí eu não vou ser repetitiva, mas é todo um histórico que tem aí, depois tudo vai ficar disponível, mas é só para dizer que desde 97 que a gente está preocupado com o assunto. Lançamos um manual, quando eu falo é Sinduscom e Secov, em 2002, em 2003, e eu brinco muito que ele era distribuído nos estandes de vendas e falava assim: garantia isso. E pode parecer que não, mas mudou muito. Até o cliente falou assim: poxa, estou recebendo o manual. E as consultoras ficaram sabendo que elas tinham, os incorporadores consultores, que tinham que entregar, no final da obra, aquele manual, aquele seu manual específico do empreendimento e a relação com o seu cliente. Precisamos atender o nosso cliente. Depois disso, a necessidade das normas técnicas, porque a gente estava falando no grupo técnico, discutindo isso. E veio a necessidade da gente fazer a revisão da norma de elaboração do manual, fazer uma norma de como fazer o programa de manutenção, porque a gente chegava para o nosso síndico e falava: precisa fazer manutenção. E como fazer isso? E o caminho que nós encontramos, enquanto técnicos, foi: vamos fazer normas técnicas, né? Então, isso foi bem bacana. Em 2013, teve um divisor de águas muito importante para nós, a norma de desempenho. Porque aquela turminha lá que começou falava assim: a gente precisa pôr isso em norma, precisa pôr em norma, não sei o quê. Está saindo a norma de desempenho, tem a ver com vida útil, a Angélica vai contar para a gente toda essa história. Mas vamos colocar lá uma sementinha falando de garantias. E a gente colocou na norma de desempenho o nosso anexo D, que ficou super importante para nós, que falava sobre garantias. O setor evoluiu, como eu comentei, virou Brasil, Brasil abraçou a causa, no sentido de que todas as entidades, né, falaram assim: a gente precisa levar essa informação, a gente precisa fazer com os nossos associados, que as construtoras, projetistas do Brasil inteiro falem a mesma língua e tenham o mesmo entendimento. A CEBIC fez um manual super bacana, reunindo todos, porque eu brinco muito, eu dou muito um exemplo, assim, que a gente, no nosso manual aqui em São Paulo, a gente não falava de como que tinha que pendurar uma rede dentro do apartamento. E o pessoal do Ceará falou assim: se a gente não explicar como que a gente tem que ser a rede, que rede que eu posso pendurar no quarto, qual o peso, que parafuso tem que ser, vai dar problema, né? Então, a gente brinca muito, mas a gente trouxe uma experiência do Brasil inteiro. Vimos também a necessidade, né, da questão da norma de reformas, foi um pleito do próprio Secov que levantou essa questão, né, o uso do imóvel. A gente faz tudo certinho, segue normas técnicas, etc., e chega na reforma, se esquece de tudo. E confesso que entre nós, no grupo que a gente elaborava, as histórias eram, assim, para não dizer preocupantes, a gente dava muito risada, que a gente falava assim: não, é muita criatividade. Isso também ajudou bastante, no sentido de começar a difundir nos condomínios, é uma tarefa difícil do Secov, que a gente sabe, mas de levar para os condomínios todo esse conceito das normas. Em 2016, a CEBIC fez uma publicação, Boas Práticas, né, desde da concepção do empreendimento até a entrega da obra da assistência técnica, aquele desenho que eu coloquei no começo, porque a gente reconhece que tudo dá certo quando se começa bem e em cada momento se preocupa com isso. Temos duas normas acontecendo, né? Uma de inspeção predial, na verdade, são partes das normas de inspeção predial, e também a própria norma de perícias em revisão,
que elas não são diretamente ligadas, mas eu vou te dizer que os profissionais que atuaram na norma de garantias atuam nessa área e eles nos trouxeram muita experiência, é muito importante, talvez a nossa norma os ajude. A gente está com a Flávia aqui do IBAP, representando aí os peritos, posso assim dizer, Flávia toma essa liberdade, mas a gente sabe que a gente pode estar colaborando também com essas duas normas. E o resultado que a gente queria lá atrás era justamente isso, independente de qualquer coisa. A gente queria, e hoje a gente conseguiu, isso que é bacana, melhorar o relacionamento com o cliente, tá? Melhorar a imagem do setor imobiliário, que naquela época, em 2000, não se falava de garantias, não se falava de nada. A balança não existia, né? E melhorar o relacionamento com o judiciário. E aí é um agradecimento especial, em nome do Carlos Domar, que está aqui, ele vai dar palestra, mas foi um dos que começaram também nos ensinar, engenheiros, o que seriam, né, as questões do judiciário. E nós ensinamos, em contrapartida, muita engenharia para o Carlos. Ele brinca isso com a gente, né? As consultoras incorporadoras melhoraram os seus processos internos. Então, isso foi importante, porque houve uma conscientização do setor da necessidade de melhoria do setor, desde a época da venda, né? E de capacitação dos envolvidos. E aí, eu falo que tudo isso abriu, vamos dizer assim, um mercado, um leque grande de todo mundo querer melhorar. Se descobriu que o cliente é importante, a gente fala também, se descobriu que o cliente é importante e que a equipe de assistência técnica é super importante, né? Que ela está lá na ponta, dando atendimento. E também resultados setoriais, fortalecimento das entidades, então isso que o Paulo Sanches falou no começo, as 4 entidades hoje que estão fortes dentro do Cobracon, a gente conseguiu um fortalecimento no tema e também no setor, parcerias do Brasil inteiro, como a gente falou, engajamento, né, de outras entidades, agradeço aí todos que estão representando as entidades aqui presentes, fornecedores, universidades, órgãos de governo, agentes financeiros, todos envolvidos. O Mário já falou, contou um pouquinho a historinha da norma, mas é só para contar. A gente começou inicialmente com um grupo de trabalho, isso é importante, né? Mas antes de falar do grupo de trabalho, a gente teve toda essa parceria da BNT no iniciar da norma, como começar certo, como fazer certo. O Conselho Jurídico da BNT nos ajudou a elaborar as diretrizes, o que era a norma, o que é lei, legislação, vocês não podem sair do caminho. Então, a gente começou desde 7 de maio a trabalhar, passamos por um processo dentro da BNT, do Conselho Técnico, onde todos os outros comitês brasileiros ficam sabendo o que a gente estava fazendo e todos eles aprovaram, isso foi super importante, esse momento para nós, né? E a gente montou um grupo, o Grupo Garantias, e que a gente começou a trabalhar nesse grupo, e vem também um agradecimento muito especial a esse grupo das entidades que participaram aí, representaram e que foram os responsáveis pela elaboração de um texto base preliminar. Maria Angela captando o time todo, a gente aprendeu muito entre nós, alinhamos as visões, eram muito diferentes, mas a gente conseguiu a força dessas entidades. O que é um grupo técnico hoje dentro de uma elaboração de norma? Tá? Para a gente conseguir essa celeridade que o Mário comentou que a gente está conseguindo dentro dos CBs, a gente se reúne especialistas, discutem sobre o tema e apresentam um texto base. E, a partir daí, a gente vai para as comissões de estudo. Então, um agradecimento a todos, né? Como eu disse, a gente teve um apoio jurídico muito grande das entidades, aprendemos bastante, e também a interligação com a norma de desempenho, né? O nosso anexo D de garantias estava lá e a gente contou para eles que a gente está deixando de ser filho de vocês, nós vamos ter um caminho solo, nós vamos ter uma norma específica de garantias. E, com isso, a gente precisava do apoio deles e as orientações da época da norma de desempenho. Tá? Conto, Mário, você conta 18, eu conto 21, mas é só formalidade de quando começou a história, mas é por aí. Acho que os números que o Mário trouxe só a gente reforçando, né? Então, dentro da norma, a gente teve grupos de trabalho, que também é uma prática normal. A gente desenvolveu alguns assuntos dentro de grupos de trabalho específicos, madeira, metálicas, materiais, impermeabilização, tintas. Tivemos uma participação bem importante da Caixa Econômica Federal, quando nos trouxe essas questões, né, que o secretário Alfredo levantou, e trouxe a vivência dela sobre isso, né, que a Caixa é o órgão operador do sistema habitacional. E tivemos aí, nas reuniões online, uma participação de 70 membros, mais ou menos, né? A gente tem oficialmente 340 membros inscritos na CE, mas a gente costuma, e a gente tem essa prática de ter um mailing, né?
além de quem já participa, se inscreve e tudo mais, a gente tem um mailing com uma abrangência maior e sempre contando o que está acontecendo. Então, realmente, gostei do número que o Mário apresentou. Vamos usar aqui na nossa norma, aí, que foi um total de horas técnicas muito importantes. Eu não consigo, e peço desculpa se alguém não estiver aqui, mas a gente traz isso em função da relação, né, da lista de presença. Eu sei que alguns profissionais estavam enquanto entidades, mas se colocaram como profissionais, mas acho que é um agradecimento aí a todas as entidades e demonstraram realmente, a Benita fica no meu pé, né? Olha, norma técnica tem que ter representatividade das partes interessadas. Então, está aqui, a gente tem a representatividade das partes interessadas, e isso foi um trabalho muito importante, e todo esse trabalho coordenado, né, pelas entidades aqui, Abrainc, CEBIC, Cobracon, Secov e Sinduscom São Paulo. Então, agradeço mais uma vez as entidades que colaboraram, e sabemos também que a norma de garantias hoje está gerando frutos. A Angélica chegava para essas entidades e falava assim, olha, vocês precisam melhorar tal norma, tem tal norma que precisa ser atualizada, a gente precisa rever. Então, a gente sabe o quanto está mexendo aí em tudo. Próximos passos, 2023, né, o nosso presidente aí da CEBIC nos cobrou, o que vocês vão fazer agora em 2023? Já temos preparado a revisão das normas que tem interligação com a norma de garantias, então a gente vai fazer uma revisão muito objetiva, né, soltar uma emenda muito objetiva naqueles itens que se relacionam entre as normas, principalmente com a norma de garantias, principalmente para a gente não ter dúvidas com relação à aplicabilidade das normas, para não ter nenhuma interferência. Então, a gente vai fazer primeiro uma revisão muito pontual, cirúrgica, para dar uma garantia para tudo. E temos já preparados aí para 2023 um programa de capacitação, disseminação, visando a interpretação, né, a aplicação correta da norma. A Maria Angélica já fez um escopo, junto com o Matosinhos e o Fabrício. Eu ainda não os apresentei, vou apresentá-los brevemente, e já apresentaram, né, para a gente, para as entidades, para a gente fazer treinamentos online. Então, um treinamento mais, vamos dizer assim, preparatório, de introdução, a gente não vai chegar no finalmente, mas que vocês possam, e a gente possa, todas as entidades, cada vez mais disseminar a norma, né? Cursos presenciais específicos para cada setor, né? Para cada pedacinho daquele ciclo. Temos também a elaboração do guia para o uso da norma de garantias. Então, quem já conhece o guia de norma de desempenho vai ser muito próximo ao guia de normas de garantias, e agora, em termos tecnológicos, já não é guia, é e-book, né? As coisas estão bem aceleradas, e eventos online e presenciais. Eu acho que o grande passo agora é essa questão da disseminação, capacitação, para a gente implementar da forma certa. Da minha parte, eu queria rapidamente, né, falar esse histórico para vocês sentirem que foi um trabalho, né, conceitual. A gente fala que para a gente chegar numa norma técnica, a gente precisa ter experimentos, a gente precisa ter o estado da arte, a gente precisa ter todo vamos dizer assim, um envolvimento, testar, errar, fazer de novo e acertar. Eu acho que é isso que a gente aconteceu fazendo, e a norma que vem hoje, ela está muito bem embasada. Então, quando pergunta assim para a gente, vocês são malucos, de onde vocês tiraram aquele prazo? Gente, pergunta para o nosso pessoal de assistência técnica, que traz gráficos e não sei o quê, e nos mostram, né, da onde é o embasamento disso tudo. Então, acho que isso é bem importante para o setor, e repito aí o agradecimento realmente a todos os profissionais que estão conosco desde 98. É bastante tempo. Não desistiram, né? Eu estou vendo aqui, né? Alguns aqui não desistiram, estão conosco, e acho que, como eu, todos vocês estão muito realizados, se sentindo todos realizados. Ok? Obrigada.